Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Sejam bem-vindos à aula de hoje. O tema é mansidão, uma virtude do Espírito. O pastor vai estar dando início ao nosso culto de hoje. Amém, pastor? Amém. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma. Aqui Jesus está dizendo que nós vamos aprender com ele, que ele é manso e humilde de coração. Então eu gostaria de orar para que Deus assim venha conduzir a aula de hoje. Pai Santo, Pai Cristo, nós glorificamos e exaltamos o Santo Espírito. Rendemos ao Senhor a honra, a glória, a adoração e o louvor. Obrigado, Senhor, por oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós de aprendermos, ó Deus, da Tua palavra no dia de hoje. Assim, ó Deus, nós oramos, rogamos a Tua misericórdia sobre nós e pedimos ao Senhor que o Senhor venha abrir nosso entendimento. Deus, que venha ser uma aula, Senhor, do qual o Senhor venha estar, meu Deus, conduzindo, nos ensinando ainda mais. Usa a Tua serva, Senhor, que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Se vocês estiverem me ouvindo, faz um joinha aí para mim, por favor. Amém. Glória a Deus. Então, como eu disse, a aula de hoje é mansidão, uma virtude do Espírito. Eu estou compartilhando aí a tela com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só ativar o microfone, que eu estou aqui à disposição, tá bom? Todos podem participar. Então, vamos lá. Textual. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Está lá em Mateus 5:5. Agora, uma pergunta para vocês. Vamos participar aí comigo. Na sua opinião, o que é mansidão? Pode falar sem medo de errar, tá? Vamos lá. Quem pode me falar aí o que acha que é mansidão? Mansidão seria você ter mansidão mesmo, mediante uma situação, você ter o autocontrole, você ser manso mediante aquela situação, ter o autocontrole, não ser explosivo, saber analisar o momento e, de repente, se calar no momento certo, falar na hora certa, ter mansidão para resolver as situações, uma pessoa mais centrada, talvez. Isso mesmo, irmã Andréia. É isso mesmo. Então, eu vou passar aí a próxima tela. Referindo àquelas pessoas que são fáceis, passar elas para trás, são fáceis, ela é fácil de ser enganada. Então, as pessoas também falam que essas pessoas são mansas, mas mansidão não é isso, né? É verdade. Na verdade, mansidão é isso que está aparecendo aí na tela para a gente, tá? No grego, significa praus ou praus, que denota gentil, moderado, submisso. A raiz dessa palavra dá a ideia de amansar um animal bravo. Para facilitar a nossa compreensão, podemos dizer que uma pessoa mansa é aquela que tem as rédeas das emoções nas mãos. É o autocontrole das emoções, conforme a irmã Andréia tinha nos falado aí. Então, aqui a gente vê, né, o moço totalmente calmo, enquanto todo mundo gritando com ele, ele consegue ali manter o autocontrole, ou seja, o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. O texto bíblico está lá em Provérbios 15, do 1 ao 5, Mateus 11, do 28 ao 29, e Gálatas 5, 22 e 23. Eu vou ler Provérbios, vou pedir para o pastor ler para nós Mateus, e vou pedir para a Andréia ler para nós Gálatas. Tá bom? Então, vocês vão abrindo aí. Enquanto isso, eu vou fazer a leitura de Provérbios
capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Amém? Então, eu vou pedir agora para o pastor ler Mateus 11, versículo 28 e 29. Pode ler, pastor, por favor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma. Muito bem. E agora, se a irmã Andréia puder, eu vou pedir para ela ler Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Exatamente. Muito obrigada. Então, esses 3 textos são os textos base da nossa lição de hoje, onde, então, nós aprendemos aí que a mansidão faz parte do fruto do Espírito e que a resposta branda, ou seja, a resposta calma, ela desvia o furor. Onde estava para acontecer uma briga, se a gente age com mansidão, a gente retoma aí o controle e evita o pior. A importância do autoexame. Então, esse vai ser o primeiro tópico da nossa lição de hoje. E é mais uma pergunta aí para mim e para você. Você já imaginou como seria a vida se não tivesse espelho? Alguém pode me falar aí o que acha, o que seria da vida sem um espelho? Talvez viveríamos o que os outros falassem para nós, né? O que as pessoas falariam, se eu estaria bonita ou feia, ou como eu estaria, eu viveria talvez mais a opinião dos outros do que da minha própria. Não me enxergaria como realmente eu era. O espelho é exatamente isso, faz a gente olhar para nós mesmos, né, e identificar aí o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que pode ser melhorado, né? Então, é exatamente isso. Então, vamos lá para o nosso próximo slide, que diz assim: ninguém que tenha o mínimo de bom senso sai de casa sem dar uma olhada no espelho. O escritor e pastor John Maxwell, no seu livro Vencendo com as Pessoas, faz uma abordagem sobre a lei do espelho, que nos ajuda a compreender a importância do autoexame. Vocês já ouviram falar dessa lei do espelho? Não? Eu achei muito interessante, então eu vou compartilhar com vocês. A primeira lei diz assim, ó: tudo que me incomoda, irrita ou quero mudar do outro está dentro de mim. Então, eu vou ler de novo, ó. Tudo que me incomoda, irrita ou quero mudar dentro do outro está dentro de mim. Segunda, tudo que o outro me critica ou julga que me incomoda está reprimido em mim e é necessário eu trabalhar nele. Vou ler mais uma vez. A segunda lei do espelho. Tudo aquilo que o outro me critica ou julga e se me incomoda está reprimido dentro de mim e é necessário eu trabalhar nele. Terceira, tudo o que eu gosto no outro, o que eu amo nele, também está dentro de mim. E a quarta lei diz assim: tudo que o outro me critica, julga ou quer mudar em mim, sem que me afete, pertence a ele. Então, segundo esse escritor aí,
essas leis nos ajudam, né, a compreender melhor a importância do autoexame. Então, muitas vezes, quando a gente acha defeito no próximo, é que nós precisamos superar esse defeito. E assim vice-versa também, né? Quando as pessoas começam a se incomodar muito da forma que nós somos, é porque ela precisa de rever alguns conceitos dela. Até aqui tudo bem? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Dentro desse tópico 1, nós vamos falar da importância do autoexame. Então, 1.1. A primeira pessoa que devo conhecer bem sou eu mesmo. Isso é autoconsciência. A primeira pessoa com quem devo me dar bem sou eu mesmo. Isso significa autoimagem. A primeira pessoa que me cria problemas sou eu mesmo. Isso é autocrítica. E a primeira pessoa que precisa mudar sou eu mesmo. Isso é o desenvolvimento pessoal. A primeira pessoa que pode fazer a diferença sou eu mesmo. Isso significa responsabilidade. Eu achei bem interessante esses temas, né? E nós vamos então abordar cada um deles agora. Então, você que tem aí a sua revistinha em mãos, me acompanhe. E você que não tem, você vai poder me acompanhar, né, ouvindo aí e participando, se acaso você tiver alguma dúvida. Então, aí, o item 1.1, a primeira pessoa que devo conhecer bem sou eu mesmo. Diz assim: a natureza humana parece dotar as pessoas de capacidade de julgar todo mundo, menos elas mesmas. Vocês concordam com isso? Você concorda com isso, pastor? Concordo. A gente sabe, né, apontar os defeitos das pessoas, mas os nossos defeitos, né, geralmente a gente tem dificuldade de falar sobre eles. Não só a questão de apontar, mas é mais fácil, né, apontar o defeito do outro do que o nosso mesmo, né? Isso mesmo. É engraçado que quando eu participava da seleção de funcionários de uma empresa, o que acontecia? Eu pedia para a pessoa destacar 5 qualidades e 5 defeitos que ela tinha. Quando era para falar das qualidades, a pessoa deslanchava, falava em segundos todas as qualidades que tinha. Mas quando chegava nos defeitos, durava muito tempo, porque ela não conseguia colocar para fora e expor, né, os seus defeitos. Então, a gente tem muito mais facilidade de falar, de expor as nossas qualidades do que os nossos defeitos. Então, esse é o primeiro ponto importante aí de fazer um autoexame. É parar de olhar para os outros e olhar um pouquinho para cada um de nós. Então, 1.2 vai falar sobre a autoimagem. Diz assim: tudo na vida depende de como nos relacionamos com Deus, com o próximo e conosco mesmos. Quando você se relaciona bem com Deus, cresce em sua autoestima e isso contribui para o desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais. Vocês sabem por que disso? Porque o mais importante na vida da gente é a nossa vida espiritual. Se a nossa vida espiritual está bem, todas as outras coisas também vão correr tudo bem. Agora, se a nossa vida espiritual não estiver bem, todas as outras coisas vão desandar. Então, o segredo do sucesso é se relacionar com Deus. Pastor, por isso que a gente tem convivido, né, observado muitos problemas no casamento, é por causa disso, porque o relacionamento com Deus não está bem. Se o relacionamento não está bem, a vida conjugal ela vai estar bem. Sim. A conjugal, com a família, no local de trabalho, ou seja, Deus é o pilar, né? Então, assim como a senhora falou,
primeiro a nossa vida espiritual tem que estar bem. Isso mesmo. E quando a nossa vida espiritual não está bem, logo acende uma luzinha aí de alerta, né? Seja no relacionamento conjugal, seja no financeiro, seja no trabalho, porque na verdade vai desencadeando vários outros fatores aí. Então, o 1.3. A primeira pessoa que cria problemas sou eu mesmo. Importante isso, hein? Vamos lá. Não há crescimento quando não há autocrítica. Sem um espelho, é impossível enxergar a nós mesmos. E aí na revistinha fala da passagem que está lá em Mateus 7,3, que diz que é muito mais fácil a gente enxergar um cisquinho, né, no olho do próximo do que uma trave que se está no nosso olho. Quando falta autocrítica, significa que temos um problema chamado eu cego. O eu cego é tudo que as pessoas ao meu redor percebem em mim, que eu não consigo perceber. Por essa razão, é indispensável a prática da introspecção. O que é introspecção? É a análise íntima e reflexiva que a gente faz de si mesmo. Ou seja, se nós não fazemos... Oi? Aí tem alguns que confundem a autocrítica com ser pessimista. Tem pessoa que é pessimista, mas aqui está nos ensinando que a gente tem que fazer uma autocrítica, que é bem diferente. É verdade. Tem pessoas que só sabem se ver como ruins, né? Como desqualificadas, etc. Mas, na verdade, não é isso. A autocrítica é a gente perceber que a gente também tem defeitos que podem ser melhorados, né? E se analisar. Porque muito ruim é viver o eu cego, onde todas as pessoas ao nosso redor identificam os nossos defeitos e nós mesmos relutamos, né? Não aceitamos. Aqui fala que quando a gente faz isso, nós estamos impedindo o nosso crescimento pessoal e, quem sabe, também até o espiritual. Então, 1.4. A primeira pessoa que precisa mudar sou eu mesmo. Eu achei muito interessante esse 1.4 aí. E a gente consegue ter essa percepção quando nós passamos tempo nos dedicando em oração. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, nós tiramos todas as nossas máscaras. E aí nós conseguimos enxergar quem nós somos de fato. Então, a primeira pessoa que precisa de mudar somos nós. Quando nós estamos apontando muito para o nosso próximo, criticando muito o nosso próprio próximo, porque o maior problema está em nós. E nós precisamos ser humildes para reconhecer isso. Então, esse 1.4 fala assim, ó. Quem procura justificar as suas falhas, apontando as falhas dos outros, torna-se prisioneiro da mediocridade. O que é mediocridade? É aquilo que não é bom e nem ruim, é mediano, né? É aquilo que não gera criatividade nem originalidade. Então, quem fica se justificando, apontando as falhas dos outros, acaba se tornando prisioneiro da mediocridade e não se aperfeiçoa. Então, o segredo daqueles que alcançam um alto nível de desenvolvimento pessoal é a humildade, que os manteve, né, sempre abertos para as mudanças necessárias. Então, nós precisamos parar, né, de nos justificar para não nos tornar prisioneiros de nós mesmos. Nós devemos ser humildes e estar sempre abertos às mudanças necessárias. 1.5 diz assim: a primeira pessoa que pode fazer a diferença sou eu mesmo. Isso significa responsabilidade. Você pode ler para nós, pastor, esse tópico? 1.5? A vida pode ser um sucesso ou um fracasso. Depende de como você quer construí-la. É hora de assumir a responsabilidade das áreas a serem melhoradas.
fazer um autoexame e desatar os nós que precisam ser desatados. Ou seja, para nós fazermos a diferença, nós temos que estar dispostos a reconhecer, né, as nossas falhas e melhorá-las. Fazendo isso, nós vamos estar agindo com responsabilidade. Amém? Então, eu vou partir aí para o tópico de número 2, que vai falar sobre colocando inteligência nas emoções. O que é isso, pastora? É descobrir o poder que há nos relacionamentos. E saber que isso é um fator decisivo para que haja mudança na forma de tratar as pessoas. Nós lemos lá no livro de Eclesiastes 4:12, que se o cordão, né, que é a amizade de 3 dobras, não se quebra tão depressa. O que nós vemos muito aí nos dias de hoje é a falta de inteligência nos relacionamentos interpessoais, onde as pessoas já não têm paciência, onde as pessoas já não têm maturidade suficiente para poder lidar com o próximo. Então, hoje nós vamos aprender a ser inteligente, agir com inteligência para manter as nossas amizades saudáveis. Então, aí na próxima página, nós vamos ver quais são os itens que fazem parte desse tópico de número 2, que é inteligência emocional e relacionamento interpessoal. A tecla entre estímulo e resposta. O bom humor é um lubrificante social. Então, vamos lá. A inteligência emocional e o relacionamento interpessoal. A qualidade dos nossos relacionamentos depende da maneira como lidamos com as nossas emoções. Por exemplo, Paulo fala sobre a ira como um relacionamento normal se for controlada. Porém, quando fora de controle, causa prejuízos irreparáveis. Isso está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis. É exatamente aí nós aprendermos a lidar com o domínio próprio. Irá, vai acontecer da gente irar? Vai. Mas nós não podemos, né, pecar. Aí, então, o primeiro tópico, inteligência emocional, é ter o controle da situação. Quer comentar alguma coisa, pastor? Não. Então, lê para nós, por favor, o 2.2. A tecla entre estímulo e resposta. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, no qual você tem a liberdade de escolher a resposta que dará. Nesse espaço, você precisa criar a tecla chamada pausa. Há pessoas que, por qualquer motivo, perdem o controle de suas emoções, ofendendo o cônjuge, os filhos, os pais, os amigos e etc. São pessoas tóxicas. Se a resposta branda desvia o furor, o que é necessário para responder assim? Primeiro, crie uma tecla chamada pausa no espaço que há entre o estímulo e a resposta. Segundo, nunca responda com base no que você está sentindo, mas sim com base em princípios. Terceiro, lembre-se de que você tem o controle, o poder da decisão. Ninguém pode decidir por você. Isso mesmo. Então, isso que o pastor acabou de ler, que é sobre a tecla entre o estímulo e a resposta, é exatamente o pensar antes de falar. Muitas pessoas, logo que recebem aí um estímulo, uma provocação, não pensa e já vai logo respondendo e comete aí o pecado, né? Que não tem o autocontrole.
Então, o que diz esse tópico é exatamente isso, que nós devemos aprender a controlar as nossas emoções, Ou né, seja, para poder... antes de falar, pensa, né, antes de falar. Ou como diz o ditado aí, né, conta até 3 para responder, né, para poder argumentar alguma coisa. Isso mesmo. Então, vamos lá. O 2.3, que diz assim, o bom humor é lubrificante social. Vocês concordam com isso? Não, o bom humor é interessante. Sim, é muito desagradável a gente estar com pessoas que só sabem reclamar, só ficam de cara fechada, não interagem, não é verdade? É bem desconfortante. Traz leveza para o ambiente, alegria para o ambiente, né? Exatamente. Como diz os policiais, é desinteligente. Né? É uma desinteligência, né? Não ter o bom humor. Então, seguindo aí, né, na nossa revistinha, diz assim: podemos afirmar que o senso de humor genuíno é como a alergia profunda que Paulo descreve na lista das virtudes do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, do 22 ao 23. E vocês sabem qual que é a diferença entre alegria e felicidade? Aqui diz assim: felicidade é um sentimento que depende das circunstâncias. Ou seja, a felicidade é passageira, dependendo daquilo que a gente vê ou que acontece com a gente, passa. Agora, a alegria não. A alegria é um sentimento que independe das circunstâncias. Um exemplo disso é Paulo e Silas cantando na prisão, depois de haverem sido açoitados. Isso está lá em Atos, né? Capítulo 16. Jesus começou o seu ministério público em uma festa. Ele transformou, né, a água em vinho. O escritor Elton escreveu como Jesus usou o humor, a sátira, a ironia e o paradoxo a fim de ajudar a esclarecer as ideias profundas. Isso se verifica em algumas passagens dos evangelhos. Vejamos algumas, por exemplo, coar um mosquito e engolir um camelo. Está lá em Mateus 23, 24. Esse outro é muito conhecido, que está lá em Mateus 19, 24, que fala o camelo passando pelo fundo da agulha. Lá em Lucas 6,39, diz de cegos guiando outros cegos. Em Mateus 8, 22, falam de mortos sepultando os seus mortos. Ou seja, quando a lógica seria... o outro está lá em Lucas 6,41, diz que é mais fácil, perdoar ou curar? Quando a lógica seria perguntar o que é mais difícil. Então, são figuras de linguagem, né, para facilitar aí o nosso entendimento. Até aqui tudo bem? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Eu achei interessante aqui o alegria, né? O alegria é andar no contramão, né? Exatamente. A circunstância está toda tudo ao contrário, mas a pessoa ela busca essa alegria. Por quê? Lá, o livro de Filipenses fala muito disso, né? Alegrai-vos no Senhor, né? Sim, muito importante. Então, agora podemos ir para o próximo tópico? Então, vamos lá. Eu vou seguir, então, para o tópico de número 3, que vai dizer assim: como desenvolver a mansidão? É interessante como uma aula vai complementando a outra aula. Então, a mansidão é como o caráter, né? A gente vai adquirindo. Então, tá aí na sua tela, acompanha comigo. Diz assim: como todas as demais virtudes do caráter, a mansidão é o resultado de uma vida governada por Deus através do Espírito Santo. Eu confesso para os irmãos que quando eu me converti, eu não tinha muito domínio próprio. E um dia me instruíram, me disseram assim: se você quer o domínio próprio,
ora a Deus e pede para Deus. Então, eu comecei nas minhas orações, né, falar para Deus, falar, Deus, tira de mim, né, as obras da carne, me dá os frutos do teu espírito, que é a mansidão, o amor, a longanimidade. E eu não sei te falar até quando essa oração durou. Na verdade, ela não terminou. Eu oro isso até os dias de hoje. E com o passar do tempo, né, isso foi testificado através de vida de outras pessoas que chegavam em mim e falavam, nossa, como você é calma, nossa, como você não explode, né, tem o domínio próprio. Então, tudo aquilo que você não consegue controlar, pede para o Senhor, apresenta para o Senhor em oração, que Ele te honra. Então, assim como o nosso caráter, a mansidão, ela pode ser gerada em nós, a partir do momento que a gente deixar Deus governar a nossa vida. Aí, continuando na revistinha, diz assim, o desenvolvimento dessa virtude depende da prática de alguns princípios fundamentais, os quais são. Quero abrir um parênteses aqui, que a Bíblia ela é perfeita, né? E ela é fiel. Então, tudo nós aprendemos que não basta apenas nós aprender, né? Nós temos que praticar. Assim também a mansidão. Se nós queremos nos tornar pessoas mansas, nós precisamos praticar alguns princípios fundamentais que nós vamos estar vendo aí no decorrer dessa lição. Então, o primeiro princípio fundamental aí, submeta o seu temperamento ao controle do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5,17 diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito, ou seja, a nossa carne ela vive brigando com o nosso Espírito, e o nosso Espírito contra a nossa carne. Elas se opõem um ao outro, para que nós não façamos o que queremos fazer. A segunda característica aí, nunca seja precipitado em responder aos estímulos. A palavra do Senhor, a Bíblia diz que na multidão das palavras há pecado. Então, quanto menos a gente falar e mais a gente ouvir, mais sábio a gente vai ser. Por isso que a Bíblia fala, seja tardio falar e pronto para ouvir. Isso mesmo. O terceiro diz assim, seja humilde para aceitar as provocações e responder conforme os princípios da palavra. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Está lá em Romanos 12, 21. É exatamente igual nós vimos ali naquela imagem, né? Um homem sendo provocado por duas mulheres, mas ele estava lá sereno, mantendo o domínio próprio. Então, nós temos que aprender, né, a aceitar as provocações e responder conforme a Bíblia nos instrui. Vencer o mal com o bem. O quarto, diante das provocações, faça a si mesmo uma pergunta. Em meu lugar, o que Jesus faria? Interessante, né? Então, todas as vezes que alguém te provocar, faça essa pergunta. Como será que Jesus reagiria? E aí está um versículo para nossa meditação, que diz assim, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Se o próprio Jesus padeceu sendo Deus, quem dirá a nós, né, irmãos? Então, vamos lá. O quinto, não aceite que o diabo toque piano em seus nervos. Nós sabemos que o inimigo está em nosso derredor, rugindo, né, como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, não deixe ele fazer de você gato e sapato. Lá em Efésios 4, 31, 32, diz assim, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia,
sejam tirados dentre vós. Antes, seja uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou. Vamos ver o sexto. Tenha um coração de servo. O senhor consegue ler para nós, pastor? Aí, 2 Timóteo 24, 25. 2 Timóteo, lá, 2 Timóteo? Está aí na tela. Você consegue ler? Não. Tem que vir aqui. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25. Diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Isso mesmo. Então, nós temos que ter um coração de servo, porque não nos convém contender, ou seja, não nos convém brigar, mas sim ser manso para com todos, e estar sempre aptos para ensinar, para instruir. Amém? Então, vamos lá, vamos ver o sétimo. Cultive a longanimidade, ou seja, a longa paciência. Saiba esperar sem se estressar. Uma grande lição para nós é esperar na fila do banco, né? Sem murmurar. Fala a verdade. Quem que gosta de ficar numa fila quilométrica? Eu mesmo sou tratada quando preciso de estar numa fila, para praticar essa paciência. E a Bíblia mesmo nos instrui, né? Lá em Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Oitavo princípio para desenvolver, né, a mansidão. Ore sobre este assunto. É na presença de Deus que as nossas fraquezas desaparecem. É aquilo que eu falei agorinha mesmo, né? Tudo que nós precisamos, nós devemos apresentar a Deus em oração. Pode falar, pastor. Não, estou acompanhando aqui, é isso mesmo. Ah, tá, que o senhor tinha levantado a mão, achei que o senhor queria falar alguma coisa. Então, vamos lá. O nono e último princípio. Se esforce para que Deus seja glorificado sempre nas suas atitudes e comportamento. A Bíblia, por diversas passagens, nos fala, né, a respeito do esforço. Esforça-te, tem de bom ânimo. Esforce-te, coloque-se de pé. Né? Tudo na nossa vida nós vamos conquistar através do nosso esforço. Então, agora, ainda no tópico 3, nós vamos aprender como desenvolver a mansidão. É muito interessante esse próximo tópico aí, que nós vamos falar. Você quer falar alguma coisa, pastor? Sim. Ou seja, pastor, Deus tem que ser glorificado na nossa maneira de vestir, nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, nossa maneira de agir com as pessoas, nossa maneira como lidamos com as finanças, casamento, filhos, os animais domésticos, né, a natureza, ou seja, Deus tem que ser glorificado em todas essas coisas, através das nossas atitudes e comportamentos. Exatamente. Muito bem lembrado aí, pastor. Em tudo, né? Porque isso, a Bíblia nos instrui a isso. Porque, irmãos, a Bíblia fala que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Então, o tempo todo nós estamos sendo avaliados. A nossa conduta está sendo avaliada. E é através da nossa conduta que o nome do Senhor vai ser ou não glorificado. Então, voltando aí, ainda, né, no tópico 3, como desenvolver a mansidão.
nós vamos ver sobre rompendo o ciclo do ódio. Você sabe como fazer isso? Já teve alguma experiência nesse sentido? Daiane, se você está me ouvindo, me responde aí se você já teve uma experiência sobre isso. Ou Andréia, ou irmã Sueli. Faço para a Andréia. Irmã Andréia, oi, você sabe me dizer aí como romper o ciclo do ódio? Pastora, romper o ciclo do ódio é amar. Se colocar no lugar dos outros, amar, saber que eu muitas vezes eu exerço muito isso, sim. Muitas vezes eu me coloco muito no lugar dos outros, né? Por que a pessoa teve aquela atitude? Se colocar no lugar dos outros é amar. Eu acho que é a melhor forma de você quebrar o ciclo do ódio. Isso mesmo. Quer falar alguma coisa, Júlio? Pode falar. Não, eu falei orar. Ah, então tá bom. Ó, olha que interessante essa história que eu vou compartilhar com vocês, que está na nossa revista. Diz assim, ó. O diretor de uma empresa gritou com o gerente, porque estava irritadíssimo. O gerente, chegando à casa, gritou com a esposa, acusando de gastar demais. A esposa, nervosa, gritou com a empregada, que acabou deixando o prato cair no chão. A empregada chutou o cachorrinho, no qual tropeçara enquanto limpava os cacos de vidro. O cachorrinho saiu correndo de casa e mordeu uma senhora que passava pela rua. Essa senhora foi até a farmácia para fazer um curativo e tomar uma vacina. Ela gritou com o farmacêutico, porque a vacina doeu ao ser aplicada. O farmacêutico, ao chegar em casa, gritou com a esposa, porque o jantar não estava de seu agrado. Sua esposa afagou seus cabelos, o beijou e disse: querido, você não é assim. Prometo que amanhã farei o seu prato favorito. Ela retirou-se e deixou-o sozinho com seus pensamentos. Neste momento, rompeu-se o ciclo do ódio. Esbarrou na tolerância, na doçura, na mansidão, no perdão e no amor. Olha, eu confesso para vocês que um dia eu já fui impactada com essa frase. Querida, você não é assim. Não é, pastor? Uhum. Muitas vezes nós somos, né, infelizmente, quem começa o ciclo do ódio. E louvado seja Deus, que Deus também sempre coloca pessoas do nosso lado para nos mostrar quem realmente a gente é, né? Como nós aprendemos aqui também um pouco antes, nós podemos até nos virar, mas nós não podemos pecar. E quando Deus coloca no nosso caminho pessoas assim como o pastor, para nos advertir, eles colaboram, né, para que a gente não peque. Então, eu queria que o pastor compartilhasse aí com os irmãos aquilo que o pastor me falou no dia de hoje. Porque na atualidade nós estamos vendo um ciclo do ódio recorrente, né, nos dias aí que nós estamos vivendo. E que ciclo do ódio é esse, pastor? Então, meus irmãos, nós temos vivido isso na nossa nação, nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, é um poder atacando o outro, a imprensa também entra nesse meio, a população também fica dividida, sai às ruas, né? É uma passeata a favor disso, outra passeata a favor daquilo, contra isso, contra aquilo. Ou seja, isso é o quê? Está sendo manifestado o ciclo do ódio. Assim como essa frase, a pastora leu essa frase, essa história, né? Onde o esposo chegou e reclamou da comida, né? A esposa ali quebrou o ciclo do ódio, dizendo: querido,
como que é? Querido, você não é assim. não é assim. Amanhã eu vou fazer melhor, amanhã eu vou fazer diferente. Então, se a nossa nação, em todos os segmentos, empresarial, os trabalhos sociais, né? Muitos trabalhos sociais e também os 3 poderes, isso tem que ser quebrado. Como que vai ser quebrado? Dessa forma aí que nós estamos aprendendo, com a mansidão. Exatamente, com a mansidão, com a tolerância, com a doçura, né, com o perdão e como a nossa querida irmã Andréia diz, com o amor. Né? O amor vence aí uma multidão de pecados. Louvado seja o nosso Deus. Então vamos lá para o nosso próximo slide, que é a conclusão. Então vocês podem acompanhar aí, está na telinha, e diz assim, ó, a mansidão, assim como o caráter, ela se adquire. Ela não é forjada quando se põe em prática os princípios fundamentais da vida cristã que agrada a Deus. Corrigindo aí, na verdade, eu coloquei a palavra não onde ela não existe. Então, a mansidão é forjada quando se põe em prática os princípios fundamentais da vida cristã que agrada a Deus. É preciso deixar Deus governar a nossa vida e praticar a mansidão nos momentos que precisamos dar a resposta para alguém. É com essa conduta que nós vamos mostrar que nós somos diferentes, que quem habita em nós é o Espírito Santo. Se você está nesse ciclo de ódio, de estresse, né, lembre-se que com a mansidão, com a tolerância, com a doçura, com o perdão e com o amor, você pode quebrar esse ciclo. Reflita sobre isso e faça uma autoavaliação. Então, isso é um convite para todos nós nessa noite, para refletir, para olhar para si, né? E fazer aí uma clínica construtiva. Quero concluir essa lição com as palavras de uma escritora conhecida, que sintetiza tudo o que nós estudamos sobre o domínio próprio. Na verdade, irmãos, esse slide aqui não faz parte dessa lição, foi da lição passada. Então, agora uma pergunta aí para vocês. Você gostou da aula de hoje? Se você gostou, está aí na tela um convite para você. Se inscreva no nosso canal do YouTube, que é Ministério Apostólico Aliança. Por quê? Porque no nosso canal você vai encontrar as 3 primeiras aulas dessa revista. E essa revista, o título dela é Colunas do Caráter de Cristo. Além de você encontrar as 3 primeiras lições, que eu vou falar para você aí o tema, a primeira lição foi falando acerca do caráter, a segunda, praticando a humildade, a terceira, a conquista de si mesmo, e a de hoje, né, mansidão, uma virtude do Espírito. Além dessas 4 aulas, que são muito edificantes e vai ajudar a moldar o nosso caráter, você também vai encontrar um vasto conteúdo lá, que vai alimentar o seu espírito, vai aumentar o seu conhecimento e vai gerar em você o amadurecimento. Lá nós temos pregações, nós temos orações, nós temos ensino, nós também temos participação de crianças com a leitura de versículos, né? Também temos conteúdo para a família, temos conteúdo para os casais, ou seja, você vai ser abençoado em diversas áreas, em nome de Jesus. E como você sabe, né, não só o Ministério Apostólico Aliança, mas todas as igrejas não são financiadas pelo governo. Elas vivem de dízimos e de ofertas. Então, você que tem no seu coração de contribuir, né, com o reino dos céus aqui na Terra, está aí na telinha o número da nossa conta. Então, é o Banco Itaú, agência 0865, a conta é número 12155, dígito 2. Está aí o CNPJ, se você não for
do Banco Itaú, você pode fazer um TED ou um DOC. E nós também temos a maquininha de cartão. Se acaso você desejar pagar com o seu cartão de crédito, basta você entrar nas nossas redes sociais, no Facebook tem o nosso telefone, você manda um WhatsApp que nós enviamos para você por e-mail o link para pagamento com cartão. Ou seja, temos aí diversos canais para que você possa abençoar o reino de Deus aqui na Terra. A sua contribuição ela é muito importante, independente do valor. Deus ele não olha o valor, ele olha o nosso coração, a nossa intenção e a nossa fidelidade. Porque, na verdade, tudo é de Deus. Ele apenas nos dá para que nós venhamos administrar e mostrar também aonde está o nosso coração. Quando nós dizimamos e quando nós ofertamos, nós também estamos dando bom testemunho do Senhor. Então, a próxima tela aí é a bênção apostólica e eu quero convidar o nosso querido irmão Júlio para nos dar essa bênção. Amém, irmão Júlio? Irmão Júlio? Amém. Irmão Júlio, você pode dar a bênção apostólica aí para a gente? Posso? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, nós estamos finalizando aí mais uma aula para honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que nós possamos estar novamente reunidos, né, na próxima quinta-feira, onde nós teremos o nosso culto. Então, grande beijo e até a próxima, em nome de Jesus. Amém?